Meus irmãos, nós estamos começando hoje uma série de 4 pregações nos evangelhos, algumas histórias de Jesus com os seus discípulos que fazem parte da caminhada e algumas lições que a gente pode tirar. É claro que se nós fôssemos expor todas as histórias, né, a relação de Jesus com os discípulos e todos aqueles momentos, nós passaríamos com certeza aqui alguns anos estudando os evangelhos. Mas são 4 histórias que nós veremos nesses 4 domingos, começando hoje, 4 episódios e 4 perguntas também. A pergunta que a palavra de Deus nos faz hoje é: o que temos? O que temos? Esse é o tema dessa manhã. E para isso eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, um texto bem conhecido, texto da primeira multiplicação de pães e peixes. 2 cenários, ou 2 grupos de personagens nós vamos olhar aqui nessa manhã. O primeiro grupo é a multidão, são as pessoas que estavam ali e que de alguma forma seguiam a Jesus. E o outro grupo que também seguia a Jesus, mas é colocado como um outro grupo aqui pelo próprio texto, a narrativa de João aqui, são os discípulos. Então eu quero pensar com você esse milagre, esse momento aqui que acontece na vida de Jesus, na multidão e nos discípulos, tendo em vista esse caminho, Jesus, as multidões e os discípulos, ok? Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e nos outros evangelhos vão falar, além dos 5.000 homens, mulheres e crianças também. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Meus irmãos, o contexto desse texto, os outros evangelhos, eles narram, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram de forma mais precisa. Mostra que Jesus enviou os 12 saíram e efetuaram curas, sinais, proclamavam o reino de Deus, e os 12 estavam voltando agora para encontrar-se com Jesus. Também fala da morte de João Batista e dessa notícia que chega até Jesus. Então, é um cenário que é um cenário de cansaço, os discípulos estão voltando de uma missão, de uma viagem missionária, e é um cenário também de notícias tristes. João Batista era primo de Jesus e foi morto, foi decapitado, a sua cabeça foi servida numa bandeja,
E Jesus está sabendo de tudo isso, e mesmo assim Jesus está cumprindo a vontade do Pai. É interessante que ele não para de pregar, ele não para de curar, ele não para de olhar as multidões, ele continua desenvolvendo o seu ministério. E as multidões vêm acompanhando Jesus, e a notícia sobre as curas, os milagres, assim como também tudo aquilo que os 12 fizeram, essa notícia está se espalhando. E quanto mais essa notícia se espalha, mais pessoas buscam a Jesus. O fato é que Marcos, ele chega a dizer que essa multidão é percebida por Jesus como ovelhas que não têm pastor. Estão aflitas, estão exaustas, estão cansadas, elas se sentem de alguma maneira oprimidas, elas têm as suas causas, elas têm as suas justiças, as suas justificativas, elas trazem consigo todo o seu sofrimento, todo o seu anseio, todo o seu desejo por uma vida melhor. De repente trazem ali algum paralítico, alguém que está enfermo na família, trazem também de repente aí os seus problemas financeiros, trazem os seus problemas conjugais, trazem os seus problemas na criação dos filhos, trazem o seu problema com o trânsito caótico que existia na cidade da época, estou brincando. Elas trazem suas demandas, elas trazem tudo isso, e essa multidão, ela vem sabendo que agora existe um homem que está resolvendo o problema de muita gente, está resolvendo o problema de saúde de muita gente, está resolvendo as crises de muita gente. Pessoas estão sendo tocadas por esse homem e estão sendo curadas. Então, essa multidão, esse povo, flui para Jesus dizendo assim: olha, nós precisamos de algo também. Nós soubemos, nós ficamos sabendo sobre você, e nós queremos de alguma maneira recebermos o mesmo toque na nossa vida. Essa é a multidão. O fato é que a multidão está ali, e Jesus percebe a multidão, percebe os anseios, e ele não olha para tudo aquilo que a multidão está passando, as crises que a multidão vive, e simplesmente despreza a multidão. Eu gosto muito do que Marcos fala, porque Marcos diz que Jesus percebia o coração da multidão. Ovelhas aflitas, exaustas, sem pastor. Ou seja, de uma forma geral, irmãos, Jesus está percebendo tudo o que acontece. Deus não está alheio às coisas que acontecem nesse mundo. Deus não está alheio ao sofrimento desse mundo. Deus não está alheio ao sofrimento das pessoas. Jesus, ele enxerga isso. Ele consegue perceber de forma muito clara o coração das pessoas. Lá em Mateus capítulo 9, a gente também percebe essa mesma expressão sendo narrada agora pelo evangelista Mateus. Percorrendo Jesus cidades e povoados, curando toda sorte de enfermidade, abençoando as pessoas, pregando o evangelho do reino, via Jesus as multidões, que eram como ovelhas perdidas, aflitas, exaustas, sem pastor. E é naquele texto lá de Mateus 9, que Jesus diz assim: olha, rogai pois ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara, porque os campos estão brancos para a ceifa, e são poucos os trabalhadores. E os trabalhadores que Jesus ora é por gente que se identifique, não é simplesmente por gente que vai chegar para executar uma tarefa. Jesus não está orando ali por pessoas que simplesmente entrem dentro do processo para dizer assim: olha, eu fiz alguma benesse, eu fiz alguma coisa para alguém, mas de gente ele está orando, e ele pede que os discípulos orem por pessoas que se identifiquem. A palavra que Mateus usa no capítulo 9 é que Jesus se compadeceu daquela multidão. É a mesma palavra que Marcos usa também. E essa palavra compaixão significa as entranhas que se doem. Enquanto que para o mundo grego, o centro dos sentimentos é o coração, e nós como civilização ocidental herdamos essa visão, né? O coração, estou sofrendo, o meu coração está doendo de amor por alguém. Para os judeus são as entranhas. Os judeus, eles sentem essa comoção, e é de fato onde a coisa aperta, irmãos. Se nós formos bem sinceros, não é o coração que dói. Quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado com alguma coisa, são as entranhas que se comovem. Não é? Então Jesus, ele olha para a multidão e ele diz assim: olha, rogai pois ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Gente que se identifique, gente que sinta como ele está sentindo. Ou seja, Jesus, ele olha para o sofrimento das pessoas
e ele sabe o que é sofrimento. Ele olha para as carências das pessoas e ele sabe o que é que essas pessoas estão passando. Hebreus no capítulo 4, já entrando ali no capítulo 5, ele fala sobre o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote no Antigo Testamento, quando ele oferecia sacrifícios pelas pessoas, ele se conduía dos pecados das pessoas. De alguma maneira ele se identificava com o pecado daquela pessoa que levava lá a ovelhinha ou o bezerrinho para ser sacrificado pelos seus pecados. Ele tinha um nível de compaixão. Só que o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote. Ele sabe, ele fala sobre o trono da graça, sobre o tempo da oportunidade, sobre aquele momento onde nós podemos adentrar ao templo de Deus, ao lugar de Deus e apresentar as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas petições em tempo oportuno, sabendo que Jesus não é como qualquer um de nós que se identifica em alguma maneira, mas sabendo que Ele se identifica profundamente com o nosso coração. Jesus, Ele conhece profundamente o nosso coração. Cada lágrima que é derramada, cada interrogação que permanece em nossa mente, cada exclamação posta no momento indevido, Ele sabe o nosso sofrimento, Ele conhece o nosso coração profundamente, irmãos. Ele conhece o nosso coração muito mais do que pensamos nós conhecer. Ele sabe, Ele se identifica, Ele chora conosco. Ele é alguém que não está simplesmente olhando para você e dizendo assim, olha, eu vou receitar algo para que você melhore. Mas Ele sabe profundamente aquilo que acontece conosco. Ele é o nosso fiel sumo sacerdote. Então, Jesus, Ele está observando essa multidão. Ele percebe o que se passa no coração da multidão. Ele percebe tudo o que está acontecendo. E o que acontece aqui no texto agora, o que João vai mostrar para a gente, é que a tarde vai caindo, a noite vai chegando, e aquelas pessoas, elas estão com fome. Nos outros evangelhos, eles não citam quem é o discípulo, aqui nós sabemos que chega Filipe, depois chega André junto de Jesus, mas nos outros evangelhos existe uma preocupação dos discípulos. Eles chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, despede as multidões, para que eles vão aí por alguma aldeia, por alguma cidadezinha, e eles encontrem lugar para dormir e também para comer, porque daqui a pouco nesse deserto aqui, a coisa vai ficar difícil, e é muita gente. Existe uma preocupação, de certa forma, no coração dos discípulos também. Eles estão olhando e estão dizendo assim, Senhor, é muita gente, esse povo não tem o que comer, como é que vai dormir todo mundo aqui no deserto? Manda esse povo embora. E Jesus então, Ele quer provar os seus discípulos, e Ele arma ali agora, e Ele prepara todo um cenário para isso. Mas antes dos discípulos, vamos continuar com a multidão. O fato é que existe agora uma multiplicação de pães e peixes. Pense aí, 5.000 homens, de repente aí mais umas 7.000 mulheres, mais umas 1.500, 2.000 crianças ali por aquele meio. Então era muita gente. Muita gente. E toda aquela multidão é alimentada. Quando a multidão é alimentada, e o que João narra para a gente é que eles ficaram muito satisfeitos, comeram muito, se fartaram. Aquela multidão agora olha e eles têm uma ocasião muito especial. João disse para a gente no início do capítulo 6 que era o tempo da Páscoa dos judeus. Qual o significado da Páscoa? Veja bem, os judeus estavam debaixo da opressão do Império Romano nessa época. Da mesma forma que anos atrás, os judeus estavam debaixo da opressão do Egito. Lá nos tempos de Faraó. E a Páscoa foi exatamente essa saída do povo de Deus do cativeiro do Egito para a terra prometida. A Páscoa marcou isso aí. E agora eles estão na época da Páscoa. Está chegando o dia da Páscoa. Era uma festa onde os judeus se juntavam ali, principalmente em Jerusalém, para celebrar aquele evento do passado. Agora nós temos aqui um homem que cura as pessoas, um homem que prega com autoridade, um homem que ensina com autoridade, um homem que multiplicou comida para a gente. Gente, nós somos um povo que está debaixo do cativeiro romano.
nós não temos tantos recursos assim, nós somos pessoas que precisam de hospitais e não têm hospitais, nós somos pessoas que precisam de amparo e não têm esse amparo do governo romano. Espera aí, esse cara chega agora aqui, esse cara chega e alimenta a gente e sobra, a gente se farta. Quanto tempo faz que nós não enchíamos a barriga assim? Esse cara chega e é o melhor hospital, a melhor UTI que eu já conheci, porque nem precisa internar, ele toca e a pessoa é curada. Que história é essa? Esse é um profeta, esse é o rei que nós precisamos, esse é o libertador que nós precisamos, esse é o Moisés dos nossos dias. E é exatamente isso que João narra aqui no versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, de fato, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem o quê? Rei. Veja só a multidão que está querendo. A multidão precisa de um libertador. E, irmãos, esse sentimento, essa percepção de um libertador político, caminhou durante todo o percurso de Jesus com a multidão, inclusive com os discípulos também. Quando, por exemplo, Lucas escreve o livro de Atos, ainda no capítulo 1, quando Jesus está ali para ser assunto aos céus, ele está se despedindo ali dos seus discípulos, falando sobre o Espírito Santo, os discípulos olham para Jesus assim: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Veja, ainda no coração dos discípulos permanecia essa visão, essa percepção de que o reino de Israel, assim como fora no passado, talvez nos dias de Davi, nos dias ainda de Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua pompa, deveria ser restaurado. Havia essa expectativa política, havia esse desejo político por um homem que se levantasse, que libertasse o seu povo do cativeiro romano, ou de qualquer outro cativeiro. Já haviam passado pela Babilônia, pelo Império Grego, agora pelo Império Romano, o Reino do Sul pelo Império Assírio. Então é um povo que sofreu muito, vários cativeiros ao longo da história, muita opressão política, muita coisa aconteceu, e eles olham para Jesus, ainda nesse momento em que Jesus está se despedindo, e diz assim: Senhor, vai ser agora o tempo. Então, irmãos, esse desejo da multidão e que confunde de certa forma os discípulos, é algo que está presente de forma muito clara aqui nesse momento. Eles olham para Jesus, a Páscoa está chegando, todo aquele sentimento de libertação, e agora nós temos esse cara aqui. Nós temos esse cara aqui. É a nossa oportunidade. Se não for agora nesse momento, se não for nessa eleição, a coisa desanda. E Jesus sabe o que é que está acontecendo. Jesus sabe. E ele se retira para o monte. Os seus discípulos pegam os barquinhos e começam a navegar. Durante a noite, Jesus vai andando sobre as águas e encontra com seus discípulos, e ele chega da outra margem do lago. As multidões, quando percebem que Jesus atravessou o lago, elas pegam os barcos também e vão atrás de Jesus. De repente, nesse momento, irmãos, para qualquer líder religioso, ou para qualquer youtuber, para qualquer pessoa que gosta muito de seguidores, olharia para isso e diria assim: meu irmão, o negócio está dando certo. Olha a quantidade de seguidores que eu tenho. Olha a quantidade de gente que está aqui agora me buscando, me procurando. Só que Jesus, ele não se confunde com multidão. E aí, quando aquele povo todo chega do outro lado, e o versículo 25, se você puder olhar comigo aí, do capítulo 6 de João, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E a resposta de Jesus não é simplesmente: cheguei aqui faz meia hora, meu filho, sente aí, vamos conversar alguma coisa? Vamos lá, tem mais alguém para ser curado? Tem mais alguém com fome? Não, Jesus não se confunde. Ele não tenta ali agora simplesmente acariciar o ego da multidão. Mas veja o que ele diz: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus percebe, irmãos, o interesse do coração. Jesus percebe aquilo que a gente consegue disfarçar muito bem. Porque a gente consegue disfarçar as nossas motivações, as nossas reais intenções. Nós conseguimos disfarçar.
se eu ou se você, nós simplesmente sentássemos aqui para sermos bem sinceros um com o outro e disséssemos quais são as reais motivações, os reais desejos do nosso coração, eu duvido que em meia hora de conversa nós estivéssemos nos olhando da mesma forma. Talvez você estivesse olhando para mim dizendo assim, meu Deus, esse cara não é crente não, quanto mais pastor, misericórdia, isso é um sem vergonha. Como é que pode passar tanta coisa podre na mente dele? E da mesma forma eu olharia para você e pensaria de igual modo. Porque, irmãos, nós conseguimos disfarçar as nossas motivações, as nossas intenções. Só que Jesus as conhece todas. Ele conhece profundamente o nosso coração. Ele sabe. Ele não olha apenas o nosso sofrimento e se compadece de nós, mas Ele sonda. O Salmo 139, Davi fala sobre isso, que o Senhor sonda e conhece o coração. Antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece toda. Ele sabe por que nós nos assentamos ou por que nós nos levantamos. Ele sabe o que motiva o nosso coração a fazer as coisas mais simples e corriqueiras, as coisas mais complexas. Ele sabe. E Ele não se impressiona com a multidão. E o que acontece com a multidão, na continuação do texto, é que o discurso de Jesus engrossa. Porque Jesus passa a falar de um outro pão. Ele diz que Ele é o pão da vida. Que quem come da sua carne, come verdadeira comida. E quem bebe do seu sangue, bebe verdadeira bebida. Agora imagina a multidão que estava ali preocupada com um libertador político. Imagina a multidão que estava ali preocupada em encher o bucho. A multidão que estava ali preocupada com a situação, ou com a crise financeira, ou com a melhora de uma crise financeira. Imagina ali a multidão que estava preocupada com a realização dos seus sonhos, dos seus desejos patrióticos, das suas vontades, da sua libertação, daquilo que poderia melhorar em todo o seu contexto, em vários aspectos. Imagina essa multidão agora ouvindo sobre comer a carne e beber o sangue de Jesus. Que história é essa? Eu pensava que esse homem seria o cara, mas ele é um louco. E acontece que eles começam a se retirar. Porque nesse processo, irmãos, de sondagem do coração e de confrontação das motivações, Jesus faz questão de não nos deixar enganados. Talvez o falso evangelho que muitas vezes é pregado nos nossos dias, acaricie bem o ego das pessoas, né? Essa semana que passou, eu estava assistindo um vídeo que uma amiga colocou, de um dito pastor, líder religioso de uma igreja lá do Rio de Janeiro. Uma entrevista desse sujeito lá com Lázaro Ramos. E aí no meio da entrevista, né, Lázaro Ramos perguntou para ele, quem é Deus? E ele disse assim, Deus é a lágrima do oprimido. Deus é o silêncio. É a crise financeira quando é solucionada. É a cura. Deus é isso. Deus é isso. E meus irmãos, talvez aquela pregação, para mim e para você, fosse o maior absurdo. Mas essa é a pregação dos nossos dias. De forma bem disfarçada. Com textos bíblicos. A pessoa abre lá o texto, aí começa, Jesus está aqui para abençoar você. E não que Ele não esteja, não que Ele não possa abençoar. Mas as multidões se cercam desse discurso. As igrejas se enchem por causa desse discurso. Não, porque esse é um ambiente que eu quero criar os meus filhos, porque eu não quero que meu filho se envolva com droga, não chegue tarde em casa, não saia por aí para beber, não se junte com mais pessoas. Então, eu quero que ele cresça na igreja. Essa é uma das motivações. Outra motivação, olha, eu estou passando por uma crise existencial muito grande, e lá eu descobri que as pessoas abraçam de verdade. Eu descobri que tem gente que senta para me ouvir quando eu quero falar. Eu descobri que tem gabinete pastoral, que tem grupo pequeno. Eu descobri que eu posso ser acolhido. Olha, é tão bom estar com esse povo. Eu me sinto gente. Isso é outra motivação. Olha, sabe por que é que eu gosto? Eu gosto da música. Ontem eu conheci minha vizinha, que vai ser minha vizinha de porta. E aí a gente conversando lá, pessoa muito jóia, muito legal, assim. Foi nosso primeiro contato. Eu não sei se é de fato, mas pareceu.
E aí ontem a gente conversando assim, ela disse assim, olha, eu sou católica, eu soube que o senhor é pastor, mas eu respeito todas as religiões, inclusive eu gosto muito das músicas evangélicas. Eu gosto, tem muita gente que gosta. Principalmente porque existem muitas músicas hoje em dia que só alisam o nosso ego. Você é espelho, como é? Só alisa o ego da pessoa, né? Você é a princesinha de Jesus, é não sei o quê, você merece isso, merece aquilo outro, e eu quero o que é meu de direito, e não sei o quê. O que é seu direito, irmão? É um inferno. E aí isso é outra motivação. Mas também a gente gosta do ambiente, né? Às vezes a gente gosta de fazer alguma coisa. Eu lembro de um tempo eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim, eu gosto muito de ajudar os outros, eu sou a pessoa que se prontifica para dar carona, tudo que é para acampamento eu estou lá, faço e tal, não sei o quê, e puxa. Eu disse assim, por que é que você faz tudo isso? E no final das contas era o desejo de ser útil. Porque quando nós nos sentimos úteis, parece que a nossa vida tem um pequeno significado agora. Eu sou alguma coisa. Qual é a motivação, irmãos, que toma conta da multidão? Qual é a motivação que toma conta do nosso coração? O que acontece é que toda essa multidão vai embora. O texto aqui, a partir do versículo 60, vai dizer o seguinte, veja, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Quando será, pois, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo há descrentes entre vós. Jesus sabia desde o princípio aqueles que não criam, como haveriam de traí-lo, e aí o que acontece é que muitos vão embora. Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos, veja, não só a multidão, mas muitos dos seus discípulos, ou ditos discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele. É nesse momento que Jesus, que nunca fez marketing falso, propaganda enganosa, traz a real da situação, e aí as pessoas começam a cair fora. Ah, é isso, é. Eu pensei que fosse só festinha e alegria. Aquele Jesus popstar. Pensei que fosse só isso. Mas é isso, é. Que história é essa quando vir do céu? Reino de Deus, que história é essa? E aqui? E o aqui agora? E meu carro novo? E minha casa nova? E a cura da família? E a realização dos meus sonhos? E isso e aquilo outro? Não tem não, é? Peraí, meu irmão, peraí. Comer carne e beber sangue, que história? Ter comunhão? Relacionamento com ele, peraí. Até os discípulos começaram a ir embora. Só que existe o outro grupo aqui. Falamos da multidão e existe o outro grupo. O outro grupo é composto pelos 12, pelos apóstolos, pelos discípulos mais próximos de Jesus. E é interessante que quando no versículo 5, Jesus olha para Filipe e disse assim, onde compraremos pães para lhes dar de comer? A resposta de Filipe foi muito interessante, porque eles viviam de ofertas. A gente sabe, por causa de João mesmo, que havia Judas ali, Judas era o tesoureiro do grupo. E Judas não era um tesoureiro fiel. João vai dizer mais à frente que aquilo que muitas vezes caía na bolsa de Judas, Judas colocava a mão e botava no bolso dele, e não na bolsa dos discípulos ali para manutenção, para alimentação dos discípulos. Ele colocava no bolso dele, é meu isso aqui. Era ladrão ele. Mas é interessante que Filipe ele faz uma conta aqui. Ele diz assim, ele olha para aquela multidão com o seu espírito de contador,
Ele olha para aquela multidão e diz assim: rapaz, nem 200 denários alimentariam essa multidão aqui. Um denário corresponde ao trabalho de um dia de um trabalhador. Ele trabalhava um dia inteiro e no final do dia ele ganharia um denário como pagamento pela sua diária. Mais ou menos hoje, R$120, né? Uma faxina, ou alguém que chega assim para fazer uma diária num determinado lugar, R$120, R$150 ou R$100, dependendo aí. Seria mais ou menos o trabalho de um dia. E aí o que é que acontece? Ele calcula 200 dias de trabalho, e esses 200 dias de trabalho, esses 200 denários, ainda não conseguiriam alimentar toda aquela multidão com pedaços de pães. É muita gente. E é dinheiro também. Ele olha para o que ele tem. Ele diz assim, nós não temos condições. Nós não temos recursos financeiros para suportar essa multidão. A gente não tem. Não temos. E aí chega André, outro discípulo, outro apóstolo. E é interessante que a visão de André é um pouco diferente da visão de Filipe. Nos evangelhos sinóticos, Jesus diz assim, olha, vejam aí quem tem alguma coisa. E de repente eles aparecem com os 5 pães e 2 peixes. João é testemunha ocular, João está lá participando desse momento. Então João descreve com mais clareza isso aqui. João diz então que André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus, olha, tem aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Ele tem alguma coisa para dar, mas o que é isso para tanta gente? Nos 2 casos, irmãos, tanto de Filipe como de André, um olhando que não tinha dinheiro, e o outro percebendo que o pouco de comida que tinha não bastaria, nos 2 casos existe uma mesma percepção. O que nós temos não dá. O que nós temos nas mãos não é suficiente. O que nós temos de recursos não supre. O que nós temos como potencial para fazer alguma coisa para essa multidão não vale, não dá, não supre, não chega. É essa a percepção que eles têm. Só que o versículo 6 nos diz que Jesus falou tudo isso, ou fez essas perguntas para experimentar o discípulo. Para que ele soubesse que não é simplesmente aquilo que se tem nas mãos, mas é aquilo que Deus pode fazer. Que não é simplesmente as coisas que nós dispomos, os nossos potenciais, os nossos recursos, mas é aquilo que Deus pode fazer. E eu creio, irmãos, que dentro dessa perspectiva de uma fé sadia, nós precisamos ter essa consciência de que nós não fazemos contas como o mundo faz. Não quer dizer que eu ou você sejamos irresponsáveis e nos endividemos, ou passamos a fazer um monte de coisa fora daquilo que Deus nos dá para fazer. Simplesmente dizendo assim, Senhor, agora eu fiz, vou mover a fé. Não é nada disso. Mas em determinados momentos e situações das nossas vidas, irmãos, nós vamos nos deparar constantemente com as nossas limitações, com as traves diante de nós, com os pares diante de nós, com os nãos diante de nós. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos ensina nesses momentos, que não são apenas os nossos recursos, que não são apenas as nossas potencialidades, não são as coisas que nós já dispomos, mas nós somos chamados a olhar para Ele, a crer nele, a saber que Ele se importa conosco, a saber que Ele se identifica conosco, a termos a consciência, irmãos, de que a nossa caminhada aqui não é uma caminhada por vista. A nossa fé não é baseada numa perspectiva de melhora de economia, segundo os prognósticos ou segundo a percepção de economistas, ou não. A base da nossa fé, irmãos, é a nossa vida com Deus por meio da sua palavra, da revelação de Cristo ao nosso coração. Nós somos chamados a crer, ainda que nós não vejamos. Nós somos chamados a esperar, ainda que seja contra a esperança. E Jesus estava ensinando isso aqui aos seus discípulos. Jesus estava ensinando aos discípulos que é bem mais do que aquilo que se tem nas mãos. É bem mais do que aquilo que se pode fazer. Mas a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada por meio da fé.
É uma caminhada por meio da fé. Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e ele dá graças por aquilo. Talvez é o que falte muito no nosso coração. E ele estava ensinando isso aos discípulos. Vocês têm tão pouco, deem graças pelo que vocês têm nas mãos. São 5 pães e 2 peixes, e a multidão é grande. Ao invés de começar reclamando, decretando, declarando, exigindo, como se isso valesse de alguma coisa, comece agradecendo. Levante o cestinho com os 5 pães e os 2 peixinhos para os céus e dê graças a Deus, porque você tem 5 pães e 2 peixinhos. Ao invés de reclamar e murmurar por aquilo que você não tem, agradeça pelo que Deus tem dado a você. São 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Para essa multidão de quase 10.000 pessoas, ou mais de 10.000 pessoas, não é nada. Talvez todo mundo olhe para você e até ria da sua cara, zombe de você. Só que Jesus está ensinando, olha, seus olhos não devem estar postos, nem os seus ouvidos abertos a isso. Agradeça. Agradeça, seja grato. Ele dá graças e ele começa a repartir aqueles pães e aqueles peixinhos. E ele vai repartindo aquilo ali, vai repartindo aquilo ali, vai repartindo aquilo ali. E vai repartindo, e talvez aí as horas comecem a passar. E ele continua ali repartindo. E eu fico pensando, irmãos, a cara dos discípulos naquele momento. Quando eu estava estudando esse texto, eu disse assim, meu Deus, como é que Filipe e André ficaram nesse momento? Que é isso? Como é que eles se sentiram nesse momento? O que é que tomou conta do coração deles nesse momento? E sabe, irmãos, aquilo ali foi alimentando as multidões, alimentando ao ponto das multidões ou da multidão estar farta. E outra lição que o texto ensina para a gente é contra o desperdício, né? Jesus pega e diz assim, agora tomem os cestos e recolham tudo para que nada se perca. E parece que nós não atentamos muito bem para essa verdade, né? A gente gosta de se fartar e o que sobra, sobra. Mas Jesus junta aquilo ali tudinho e 12 cestos eles são cheios com tudo aquilo que fica. A multidão se fartou. Quando Jesus chama os discípulos e os discípulos partem para o outro lado do mar, do lago de Genezaré, é interessante que ele sobe ao monte, ele vê a intenção da multidão, ele sai daquele moído lá, todo mundo ali com a intenção de torná-lo rei, ele sai daquilo ali, ele vai orar e de noite ele encontra com os discípulos no mar, ele atravessa o lago, ele confronta a multidão. Nós vimos isso aqui, ele confronta, a multidão vai embora, alguns daqueles que se consideravam discípulos também vão embora. E a pergunta que fica é, e os 12? O que foi que os 12 aprenderam com tudo isso? O que é que estava dentro do coração dos 12? Qual era a motivação? Se a motivação da multidão era simplesmente a satisfação dos seus desejos do aqui e do agora, a proclamação de um rei, qual era a motivação? O que é que estava no coração dos discípulos? E aí o texto, a partir do versículo 67, nos responde. Olha aí o versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Está duro, está difícil para você? Quer ir embora também? 01, pede para sair, né? Quer ir embora também? Está difícil para você? E aí Simão Pedro toma a frente. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido
que tu és o Santo de Deus. Irmãos, Pedro, ele toma a frente dos outros 11. Pedro diz assim: Senhor, não é para onde iremos? Para quem? Para quem iremos, Senhor? Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Senhor, eu sei pescar. Se fosse simplesmente para onde, eu voltaria para a pesca. Voltaria para casa, ia ganhar meu dinheiro. Pouco mais ia viver a minha vida. Senhor, todo mundo aqui tem uma função. Até Mateus, que está aqui com a gente, era cobrador de impostos, ladrão. Mas está aqui com a gente agora, é teu discípulo. Talvez todo mundo voltasse para as suas funções. Ia viver a sua vida. Mas, Senhor, para quem iremos? Quem? Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja, irmãos, ele não está dizendo aqui, só tu podes melhorar a situação da nossa nação de Israel. Só tu podes curar o nosso povo. Ele poderia até dizer assim: Senhor, o Senhor curou a minha sogra, eu sou grato ao Senhor por isso. Ó Senhor, o Senhor é o dono da cura, o Senhor é aquele que anda sobre as águas, o Senhor é isso, é aquilo outro, o Senhor faz prodígios mirabolantes, Senhor, o Senhor multiplicou. Ele diz assim: tu tens as palavras de vida eterna. Tu falas da parte de Deus. Tu falas a palavra de Deus. Onde mais eu encontro isso? Quem mais pode me falar como tu falas? Ele não percebe, irmãos, as questões existenciais apenas, a resolução dos problemas, mas ele olha para Cristo e diz: tu tens as palavras de vida eterna. E depois ele coloca agora no plural, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja a diferença. A multidão disse assim: ele é um profeta. Eles diminuem Jesus. Não que o profeta não tenha tido a sua função e Jesus não tenha um caráter profético, ele é sacerdote, profeta e rei, mas ele é o Cristo, ele é o Messias. E a partir do momento que a multidão diz assim: ele é um profeta, ele é o profeta, ela está diminuindo, ela está usurpando o real significado, a real identidade de Jesus. Mas nós também queremos o rei, o libertador. Estão diminuindo quem é Jesus. Ele é muito mais do que isso. E Pedro diz: tu és o Santo de Deus, tu és o Messias de Deus, tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo de Deus. Irmãos, o que esses homens estão aprendendo, o que os discípulos estão aprendendo, o que é muito mais do que simplesmente ser um profeta, ser um curador, ser alguém que faz coisas, mas é o Cristo que está se apresentando a eles. E tanto a expressão crido e conhecido tem a ver com essa fé que é dada, é comunicada por Deus, não é produto do coração, não é desejo do coração, não é porque Pedro quis crer, mas é porque isso estava sendo revelado a ele, e ele estava se relacionando com essa verdade. A palavra conhecido aqui não é simplesmente algo que é comunicado, que é ensinado por meio de um estudo ou de uma pregação, mas é um relacionamento com a verdade. É um relacionamento com o Cordeiro de Deus, é a intimidade sendo revelada. Não era a multidão que não queria se envolver, mas queria apenas aquilo que Jesus pode fazer. Não era um sentimento de bem-estar, ou de prosperidade financeira, material, ou coisa do tipo, mas era o relacionamento com Cristo. Quando Ele diz: olha, tu és o Santo de Deus, Deus tem revelado o Santo dEle a nós. Nós temos crido nessa verdade, nós temos crido no Senhor, nós confiamos no Senhor e nós temos tido intimidade com o Senhor. A multidão não quer intimidade com Cristo, irmãos. Para a multidão basta vir à igreja ao domingo. Para a multidão basta fazer parte de um ministério. Para a multidão basta dar o dízimo, dar sua oferta. Para a multidão basta orar por missões. Para a multidão basta essas coisas. Mas para os discípulos, a verdade da fé gera relacionamento, gera intimidade.
Para quem iremos, Senhor? Eu estou perdido sem o Senhor. Eu não tenho quem ir, para quem ir. Eu não tenho, Senhor. O Senhor é quem tem me dado identidade, é quem tem me dado significado, é quem tem dado sentido para a minha vida. Deus tem revelado isso ao meu coração e é o Senhor. Eu não tenho outra pessoa, eu não tenho outro amigo, eu não tenho outro bem precioso. Para quem é que eu vou, Senhor? Eu tenho conhecido isso, eu tenho me relacionado com essa verdade. O Senhor tem confrontado o meu coração. Senhor, que coisa maravilhosa o Senhor fez. E diferente da multidão, que não viram os sinais, viram simplesmente os pães ali, revelando talvez um profeta ou um rei. Senhor, isso tem me revelado que Tu és o Santo de Deus. Tem me revelado o Senhor. Para quem eu vou? Para quem irei? Para quem, Senhor? Não tem. Não tem. Só o Senhor. Só o Senhor. Você percebe como é diferente a visão da multidão e a visão dos discípulos? Percebe como João faz questão de mostrar o coração dessas duas realidades? E tudo isso, irmãos, surgiu de uma pergunta. O que é que nós temos para alimentar? Onde é que fica a padaria? O que é que nós temos nas mãos para alimentar esse povo? A partir dessa pergunta, Jesus está tratando o coração do povo. Assim como Ele trata também o nosso coração. A partir de simples perguntas que trazem à tona as nossas reais motivações. E que ou fazem nos retirar da sua presença e procurar outra coisa melhor para fazer. Não vai ter, mas a gente vai tentar. Ou então olhar como Pedro olhou e dizer assim, Senhor, para quem eu irei? Para quem eu irei? Meus irmãos, a minha oração aqui nesse final de manhã, início de tarde, é para que aquele que sonda e conhece os nossos corações, ele venha sondar os nossos corações. E se você está aqui nessa manhã como multidão, qualquer outra motivação que não seja Cristo, o Santo de Deus, a intimidade, o relacionamento com Ele. Se eu estou aqui por causa disso, irmãos, que Deus quebrante o nosso coração. E que Deus nos faça perceber, crer e conhecer num Cristo que é de fato o Santo de Deus. O mistério de Deus revelado para mim e para você. O tesouro mais precioso. Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir para cá. Quero convidar você a fechar os olhos, a curvar sua cabeça. O que é que você tem? O que é que você tem nas mãos hoje para entregar ao Senhor? O que é que você tem nas mãos? Talvez precise de um coração mais grato. Talvez precise de menos ou de nenhum desperdício. A começar da vida, a não desperdiçar a sua própria vida. Talvez precise olhar para o Santo de Deus como sendo o seu Messias e Salvador. O fato é que Deus, irmãos, Ele promove as circunstâncias, sejam adversas, sejam elas favoráveis, com o intuito de encontrar o nosso coração e nos trazer de volta para Ele. Ele sabe, Ele conhece as suas lágrimas, e Ele não tem isso como algo de menos. Ele considera você, Ele se compadece de você. Mas Ele sabe que não é simplesmente dando pão e peixe a você, ou curando as situações que você esteja pedindo que sejam curadas. Não é simplesmente lhe dando um novo emprego, um novo cargo, um novo amor, que o seu coração vai se resolver. Ele sabe que não é isso. Por isso que Ele confronta as multidões e as multidões vão embora. Mas Ele não quer que você vá embora.
Ele quer que você responda como Pedro respondeu. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E aí sim o coração encontra sossego, descanso, paz, mesmo em meio a toda a opressão do Império Romano. Mesmo em meio às piores circunstâncias, o coração permanece firme e inabalável, porque crê e conhece o Santo de Deus. Senhor, Tu conheces cada coração, cada vida aqui, Pai. E é isso que a gente te pede aqui nesse início de tarde. Senhor, Tu que sondas e conheces o nosso coração. Vê se é em nós, Pai, algum caminho mau. E por amor, Senhor, do Teu nome, da Tua glória, abraça o nosso coração, Pai. Consola, conforta, anima, disciplina se for necessário, mas nos traga para o Senhor. Que não nos retiremos, Senhor, como aquela multidão indiferente ao Senhor se retirou. Mas que mesmo em meio às circunstâncias adversas, à perseguição, às lutas, a gente continue olhando para o Senhor, enamorados, com o coração ardendo de amor pelo Senhor, dizendo: Senhor, para quem iremos? Nós não temos mais ninguém, nada, Senhor. Nós temos o Senhor. E Tu tens dito ao nosso coração as palavras da vida eterna. Tens trazido um sentido à nossa vida, Pai, que nada nesse mundo pode trazer. Porque o Senhor nos deu significado, identidade. Nós conhecemos o Senhor, Pai, e isso nos basta. Ó Deus, no nome de Jesus, nos abençoa assim. E que com essa visão de que somos Teus e que o Senhor é nosso, os nossos dias sejam mudados aqui, Senhor, nessa terra que a gente vive. Que a gente possa andar em novidade de vida, felizes, satisfeitos, plenos no Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém.